Boa noite para quem está chegando agora. Vamos continuar o nosso estudo sobre Marcos. Vocês não acreditam, o estudo está rendendo mais rápido do que os capítulos, porque nós estamos em Marcos 9 e o nosso estudo já é o 17. Eu preciso organizar esse negócio melhor para poder acompanhar com os capítulos, mas não dá. Porque aí você começa a ler, você começa a estudar, você começa a vai para lá, para cá, você vê tanta coisa assim, ó, né? Que aí você fica, não tem jeito. E a gente tem uma hora só, então nós vamos parcialmente. Mas hoje terminamos o capítulo 9 de Marcos, tá? Por que eu costumo, eu separo em blocos? Que é por assunto, por tema, tá? Então nem é por capítulo mais ou menos que eu separo, porque é por tema para a gente estudar, porque existe uma diferença entre você ler correntemente ou você estudar. Então, quando você lê, você pode passar batido, tem gente que faz aquele programa de ler a Bíblia inteira em um ano, tá? Eu acho muito legal isso, tá? Já fiz, inclusive. Mas eu gosto mais é de destrinchar o texto. Então, quando você vai destrinchar, é legal focar num tema, aí você vai absorvendo aquelas informações e aí depois você vai para outro tema. Então, eu prefiro separar assim, e por isso que nós estamos hoje do versículo 30 até o 49. Na verdade, são 19 versículos só, tá? Mas é uma coisa muito, muito interessante que acontece aqui, então vamos prestar atenção a primeira pergunta, né? Então, o que estava acontecendo? Para variar, Jesus estava lá, juntava o povo, não sei o quê. E aí, a pergunta 1 diz o seguinte: por que Jesus afastou da multidão e esteve apenas com os seus discípulos? Esse é o versículo 30 a 31. O versículo diz o seguinte: e tendo partido dali, passavam pela Galiléia e não queria que ninguém o soubesse. Veja que eles passavam, eram todos, e ele não queria, era Jesus, tá? Que ninguém o soubesse, ele queria ir no privado. E aí vem, porque ele ensinava os seus discípulos e lhes dizia, vamos lá, uma coisa é você falar para multidões, certo? Outra coisa é você falar para um grupo fechado, um grupo mais íntimo. Então, nós sempre brincamos, falamos nas empresas, que tem os membros da diretoria, né? Então, tem uma firma com 400 mil funcionários, você vai conversar umas coisas com eles. Aí, quanto mais profundo o assunto, menor vai sendo o círculo. Então, quando os membros da diretoria, a gente já imagina aquela mesona com os caras engravatados tudo do lado, né? Então, esse pessoal é o pessoal que está mais próximo, é o pessoal que está mais por dentro dos problemas da empresa, tá? Então, existe um assunto para os membros da diretoria e um assunto para a galera toda. E Jesus fazia isso. Então, ele tinha a multidão, tinha os discípulos e tinha a turminha dos 12. Então, ele ensinava os discípulos. Então, é assim, ele fazia milagre, ele curava o povo, mas na hora que ele ia dar ensino profundo, ele chamava os membros a panelinha dele, tá? E aí, o que Jesus vai falar? Por isso que você vai ver por que ele chamou só a panelinha. O que ele diz? O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte, ele ressuscitará. Olha o que ele falou. Isso aqui já é o resumo daqui até o final do livro, tá? Porém, os discípulos não aprenderam isso de pronto, porque Jesus esclareceu: eu vou morrer, você entregue na mão dos homens, eles vão me matar, e 3 dias depois da morte vai ressuscitar. Ele já deu o script, mas não caiu a ficha, tanto que Pedro ficou andando atrás, aí ficou revoltado, cortou a orelha de um lá, então teve tudo, porque na verdade as pessoas não acreditavam. Por quê? Isso acontece até hoje quando nós estamos estudando a Bíblia. O ensino está lá. De acordo com o seu amadurecimento, é que você aprende outra coisa, absorve outra coisa. Então, é muito simples. Nós que crescemos na igreja, existem alguns versículos que a gente sabe de cor, porque ouve desde o berço. Só que você vai ver hoje, ele tem um outro significado. Por isso que a Bíblia diz que a palavra é viva, tá? E eficaz. E ela é viva por quê? Cada vez que você vai estudar, você vê alguma coisa. Então, hoje, eu estou fazendo esse estudo em Marcos para vocês, e está sendo muito interessante, porque eu já estudei tudo isso, teoricamente, eu sabia. Mas quando eu paro para estudar os textos isolados, eu começo a descobrir mais coisas. Por quê? As coisas estão escondidas lá? Não, eu tenho uma maturidade maior para poder compreender. Então, é isso o que aconteceu. Jesus falou para eles tudo o que ia acontecer. E ele não caiu a ficha, tá? Então,
As pergunta 2 é quais as palavras que Jesus disse no privado. Ele disse o quê? Ele falou o que ia acontecer com ele dali para frente. A pergunta 3 é, e eles entenderam? Não, no 32 diz o seguinte, eles, contudo, não compreendiam isso e temiam interrogá-lo. Quer dizer, não entenderam nada e não tinha coragem de perguntar, pedir para ele explicar, né? E aí, o que acontece? Jesus falou com eles, e aí nós vemos a pergunta 4, que é qual a questão que eles estavam discutindo nas costas de Jesus. Gente, isso parece aquelas meninas da 3ª série escolar, né? E fica tudo de bracinho, eu não sei se vocês são dessa época, eu sou. E a gente ficava de braço dado com as meninas, e os discípulos estavam assim, conversando, e eles não entendiam direito o que era, né? Então, a pergunta, qual é a questão? E olha o que eles estavam preocupados. Jesus tinha acabado de dizer, eu vou morrer, eu vou ser enterrado, vou sepultado, 3 dias depois eu vou ressurgir. E olha o que os discípulos estão perguntando, tá? Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos. De que é que discorríeis pelo caminho? Pensa que eles estavam falando lá e pensa que Jesus não percebia, né? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. Gente, era tudo homem velho, gente. O mais novo ali era João. Era tudo marmanjo, querendo saber, ai, qual de nós vai sentar lá, né? Quem é o queridinho de Jesus? Ai, gente, você fica olhando, meu Deus, né? Você fica esperando umas atitudes mais maduras, tudo marmanjo, querendo saber. Ai, quem vai... Parece aquelas patricinhas para saber quem foi mais bonita na escola, né? Mas então era isso que eles estavam perguntando. Jesus estava falando o resumo de tudo e eles preocupados com isso, para você ver que a maturidade deles ainda não estava naquele alcance, tá? E eles perguntando quem era o maior. Aí, a pergunta 5 diz o seguinte, e o que Jesus disse sobre a hierarquia dos céus? Aí, perguntou, quem vai ser o maior no reino dos céus? E ele, assentando, chamou os 12 e lhes disse, se alguém quer ser o primeiro, quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Isso aqui, tem gente que pega isso como se fosse a maldição. Não, gente, isso aqui é uma forma, é uma figura de linguagem que diz o seguinte, que não adianta você buscar ser o primeiro. Então, aquele negócio, o fulano quer ser o funcionário do ano, tá? Então, ele vai puxar o saco do chefe, em vez de trabalhar bem para ser reconhecido funcionário do ano, tá? Então, aqui seria mais ou menos isso. E aí, Jesus pegou uma criança, colocou no meio deles e, tomando a criança nos braços, ele disse, qualquer um que receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não, aquele que não recebe a mim, mas ao que me enviou. Então, o que ele está falando aqui? Ele pegou a criança no colo. Uma vez eu vi uma exposição, eu vi online, né? Não cheguei a ver pessoalmente, uma exposição de um cara que fez uns desenhos de Jesus de maneira diferente do que a gente é acostumado com Michelangelo, tá? Nós vemos Jesus aqui, aquela cara assim na mesa, né? Aquela cara de paisagem, ou então ele lá na cruz com 3 gotinhas de sangue na testa. Esse cara fez desenhos assim de Jesus brincando com criança, jogando pro alto, conversando com a criançada, gargalhando, sabe? Eu acho tão legal, porque quem que disse que Jesus era triste? Quem que disse que ele, de repente, não ria, não brincava? Claro, gente. E ele ainda tinha a galera dele, tá? Ele tinha 33 anos. Então, é o seguinte, eu acho que tá na flor da idade, certo? Então, ele pegou uma criança que já estava acostumada a estar lá com eles, então devia ser meio que vizinho, porque ele pegou a criança, botou no meio, pegou a criança do colo e falou o seguinte, como você vê? Então, o que Jesus estava querendo dizer aqui? A pergunta era quem ia ser maior. Então, ele começa a falar da simplicidade da criança. E eu acho muito interessante esse ensinamento, que engloba tanta coisa, é tão profundo. Então, vamos lá. Vocês já viram criança pequena brigar? Eles brigam que se matam, né? 10 minutos depois estão o quê? Enxugam os machucados e estão brincando de novo. A criança passa rápido. Nós é que ficamos guardando. Então, o que é? A criança faz amizade. Eu lembro, meu sobrinho era o mais novo da família, a única criança,
e ele via as crianças na rua, ele dava o braço assim, porque queria abraçar, né? Não tinha problema, não tinha maldade. Então, a criança perdoa rápido, a criança é simpática, vê as pessoas, demonstra carinho. Criança tem medo do que ela não conhece, não vai arriscar uma coisa que ela não conhece. Então, nós temos que aprender muito com as crianças para poder saber o que Jesus quer de nós. Ele deu um exemplo que toda geração vai ter criança junto. Então, você olha para como uma criança faz e ver o que você está fazendo. Então, por exemplo, quando a mãe bate numa criança para corrigir, ela muda de família? Não. Depois que passa a dor, tá, a mãe vai lá, beija ela na testa e ela dá beijinho e fala, mamãe, te amo. É ou não é? E quando você recebe uma correção de Deus, aí você, ai, Deus, como é que é? Levantou sua mão contra mim, está pesando a mão. Gente, vamos aceitar a correção e a disciplina, vamos amar incondicionalmente, sabe? Tratar os animais, sabe? Vamos pensar em tudo que criança faz. Perdoa rápido. Criança acorda feliz, criança se diverte com água de chuva. E quando começa a chover, você começa a praguejar porque molhou seu cabelo e perdeu sua escova. Criança não resiste uma chuva. Criança fica feliz com uma bala, com um pirulito. Criança não quer $1 milhão, criança quer ser agradado. Uma criança, se você der um pirulito, pronto, você ganhou. Quem é da minha geração? Acho que só eu, vocês não, né? Então, tinha um desenho que era o Família Dinossauro. Era um filminho lá, a Família Dinossauro. E tinha o bebê, né? O baby. E eu lembro do episódio, jamais eu vou me esquecer, que era aniversário. Ó, pense o quê? Estudo bíblico da minha cultura. Era uma festa de aniversário e o pai, o Dino, né? Deu um presente para ele embrulhado. Ele abriu, pegou o laço, jogou a caixa fora. Eu ganhei um laço, né? Criança é assim, criança não está importando com quanto você pagou no presente. Eu já contei aqui que no Natal, eu lembro que o Natal mais antigo da minha... não, foi no chá que eu contei. Da minha vida, era quando saiu o peru da Sadia, que tinha propaganda na televisão, e nós chegamos em casa, na ceia, tinha um frango assado, a primeira coisa que eu vi, nós temos o peru da Sadia. Minha mãe olhou para a cara do meu pai, então, o que é? Minha mãe, eu lembro que hoje eu sei, né? Que tinha épocas assim, que tinha mais dinheiro e menos dinheiro. Então, quando tinha mais dinheiro, os presentes eram mais elaborados. Quando tinha menos, era do mesmo jeito. Hoje eu sei que eram umas porcarinhas, mas era embrulhado. Então, para mim, tinha o mesmo valor. Você é assim? Com as coisas que você pede para o Senhor? Nós não somos. Eu não estou falando só com você, estou falando de mim. Nós não somos. Nós ficamos elitizados. Nós queremos concorrer com a outra, porque a outra está com um casaco mais caro do que o seu. Você quer concorrer porque ela usa uma bolsa que pagou mais caro do que a sua. Gente, vamos nos tornar como crianças para que tenhamos um lugar no reino dos céus. E aí, Jesus ainda fala o seguinte, olha que interessante. E ele sabe que quem receber a ele como uma criança, ele pegou a criança no colo, né? Vai ser, não recebe só ele, vai ser recebido ao que enviou, que é quem? É Deus, é o Pai. Então, é muito mais fácil você entender o relacionamento que você vai ter com Cristo, com o Pai, quando você tiver identidade, você saber o que você é. Se você é apenas um servo do Senhor, ok, eu não vou discutir com você, você optou ser um servo. Tem gente que optou ser povo, mas a Bíblia diz que eu posso ser filho, eu prefiro ser filho, porque filho, você entra no colo do pai, se acomoda no colo do pai e fala, eu tô com fome, eu tô com frio, eu tô com medo. Então, o que acontece? Isso, atitude de criança para você, Deus trata você da mesma forma. Quantas e quantas vezes nós estamos desesperados, sem saber o que fazer, e tudo que a gente queria é sentar no colo de alguém, e esse alguém falar assim, fica aqui que depois eu resolvo esse caso para você. Não é? E nós crescemos, pleiteamos o direito de ser donos dos nossos narizes, isso acontece geralmente dos 15 aos 18. Aí quando você descobre que o preço, que para você ser dono do nariz custa muito caro, você começa a querer voltar antes, né? Então, a gente anseia por uma maturidade e de repente a gente quer voltar porque você descobre que aquela era a melhor época.
Eu lembro que o meu maior problema era fazer uma prova. Hoje, eu queria que o meu maior problema fosse só fazer uma prova, é só passar a noite estudando, tá tudo certo. Mas não é, não é. Nós somos, assim, meio retardado mesmo. E não sou só eu não, vocês também são, tá? Porque a gente sempre está fazendo isso. Então, Jesus fala, quem recebe uma criança, quem me recebe, não recebe a mim, recebe quem me enviou, que é o Pai. Então, nós temos que agir como crianças, receber a Jesus como uma criança. Quando você apresenta uma pessoa para uma criança e a criança sente empatia, ela pula no colo, você tem que tomar conta, porque de repente a criança é muito dada, você não conhece a pessoa, a criança não tem maldade, ela não tem experiência negativa que vai influenciar ela na decisão de hoje. Nós ficamos assim, por quê? Porque nós vamos pegando a nossa HD e guardando as experiências, tá? E guardando as experiências. Chega na hora, muitas vezes você age com rejeição a uma situação e baseado numa experiência que você teve lá em 1974. E nós fazemos isso. Então, Jesus está falando, seja como uma criança, tenha a sua HD limpa, para que você possa viver o momento e aproveitar daquele momento o melhor que ele tem para você, tá? Então, aqui é muito legal isso. Então, enquanto você estiver preocupado em saber quem vai estar primeiro lá no céu, se preocupe em receber a Jesus como uma criança recebe, sem restrições. Uma criança que apanha do pai, dali a 2 horas está sentada no colo, sabe, tomando Coca-Cola. Uma criança que não guarda rancor do amiguinho. Uma criança que vai no parquinho e segura na mão do amiguinho, faz amizade com o amigo. Vou vender um amigo, como é que é? Não sei. Como chama? Não sei, nunca viu, está vendo a primeira vez. E nós temos todas aquelas redes, aquelas cercas, limitando nossa atitude. Então, o que eu vou dizer para vocês aqui? Quero trazer à memória o que me dá esperança. Não tem jeito de você esquecer o seu passado, mas pegue as suas experiências más e joga fora. E viva, sabe? Sabendo que se você entregou o seu caminho ao Senhor hoje, tudo que vai acontecer é pelo cuidado dele, tá? Se alguma coisa não saiu da forma que você pretendia, mas você entregou o seu dia a Jesus, saiba que ele está no controle, você entregou, então não vai ficar azedo, porque de repente se atrasou porque o pneu estava furado. E, gente, amanhã vai saber que lá na frente vai ter um acidente, entendeu? Então, quando você entrega o seu caminho ao Senhor, assim como uma criança confia no seu pai, literalmente, a sua vida vai ser melhor. Uma vez eu fui falar sobre isso num acampamento e a rede devia ter uns, sei lá, 5, 6 anos. E eu fiz uma experiência. Acampamento, vocês sabem, é tudo meio taquinha, né? Então, eu juntei uma mesa, umas 4 cadeiras, parei lá, pus ela lá em cima e falei, filha, se joga. E ela jogou, se pulou de lá no meu colo tranquilamente. Sabe por quê? Porque ela sabia que era a mãe dela que estava lá. Ela sabia que ela podia pular e que eu não ia deixar ela cair. E você hoje, você consegue se jogar no espaço confiando que o Senhor vai te sustentar? Por que a gente não faz isso? Porque nós não temos esse relacionamento de pai. É questão de identidade. Quando você conhecer o seu pai a fundo, você vai ter coragem de pular no vazio, porque você sabe que ele vai te sustentar. E você sabe que pode acontecer o que for. Você é propriedade dele. Você é amado por ele. Então, eu digo uma coisa, gente. Como não amar e depender de um Deus que, por amor a você, ele malhou o filho dele numa cruz? Será que ele não vai cuidar de todo o resto? E a gente fica choramingando e resmungando, tá? Aí nós parecendo que nem os retardados, porque uma criança age de outra forma. Aí nós somos os retardados. Então, o que acontece? Tudo vira em torno da identidade. Você reconhece que Deus é o seu pai, e ele te amou, e ele tem o controle sobre todas as coisas, então ele vai te livrar dessa. Nós estamos vendo o mundo caminhando pro Apocalipse, né? Então, quem estuda o Apocalipse e vê o que está acontecendo nisso, não se assusta, porque está tudo ali. E o que acontece? Todo o Apocalipse você vê que Jesus livra os seus. Pode acontecer o que for, sabe? Aquele negócio do Salmo 91 acontecendo? 1.000 vai cair de um lado, 10.000 do outro, você não vai ser atingido, peste nenhuma, tá? Está lá no Salmo 91. Que começa assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Se você reconhece que o Senhor é o seu Pai, Deus é o seu Pai, ele cuida de você, ele apostou todas as fichas da tua salvação, ele vai resolver o resto, basta confiar.
Basta confiar. E tem outra, se ele achar que acabou seu tempo aqui, não se desespere, porque o melhor está por vir. O melhor está por vir. Nós vemos testemunhas de muitas pessoas que viram, né, que quando estava morrendo tiveram uma visão, não é de desespero. Nós vemos Estevão morrendo apedrejado, ele fala, é isso que eu olho para o céu e vejo o Senhor Jesus ao lado do trono de Deus. E os anjos foram buscá-lo. Então, até na hora que você for morrer, é bom. E a palavra de Deus diz que Estevão morreu apedrejado. E apedrejado é com dor. E, no entanto, o escritor diz o seguinte, e ele adormeceu. Deus o livrou, inclusive, da dor. Então, se não for por fé, mas pelo menos por esperteza, reconheça o Senhor Deus como o seu Pai. E aí você vai agir como uma criança em frente a ele. Aí, ó, até saiu um pouco do tema, mas era isso aí. Tá? Muito importante isso. Você só vai poder absorver todos os benefícios de uma vida com Cristo quando você tem identidade. Quando você sabe quem é o seu Pai. Você sabe tudo o que ele já fez no passado, ele vai fazer de novo. Se ele fez para Abraão, para Isaac, para Jacó, ele pode fazer para você, porque ele não muda. Ele não muda. Ele não está brincando de videogame para ver quantos humaninhos ele vai destruir. Não, não. Ele mandou o filho dele para uma cruz, porque ele amou a você, para que você tenha vida em abundância, inclusive agora, tá bom? Bom, mas vamos pular, que eu já saí totalmente do assunto. Vamos pular para a pergunta 7. O que João estava reivindicando? Olha o que o João vai falar para ele. O João não é o Batista, tá? Esse é o Joãozinho lá que escreveu o Apocalipse. Disse-lhe João, mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não seguia conosco. Aí já começa o bairrismo, né? Então vamos dar exemplo que é assim, né? A minha religião, a minha igreja. Mestre, eu sei que eu estou certo, mas o outro está fazendo um milagre, mas ele não é da nossa turma. Então, o João teve a cara... Gente, João foi lá e proibiu o cara. Ele teve a cara de pau e falou, nós proibimos ele, porque ele não seguia conosco. Aí Jesus deu uma lambada nele e respondeu lá no 39. Mas Jesus respondeu, não lhe proibas, porque ninguém há que faça um milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós, é por nós. O que Jesus estava falando? João, cabeção. Vamos lá. Acho que naquela época não existia a frase cabeção, mas se existisse, Jesus tinha falado, ô cabeção. Ou então o escritor não quis colocar, né, para não perder o lado poético do texto, né? Vai ver que... Então ele fala, João, ninguém que usa o meu nome para fazer milagres vai falar de mim, mal de mim daqui a 10 minutos. Jesus está falando aqui, o poder foi dado. Então, não importa se ele está fazendo sob o meu nome, amém, deixa ele fazendo. Então, é uma consequência. Se você começa a profetizar pelo nome do Senhor, alguma coisa tem ali, é o Espírito Santo que está agindo em você. Quem somos nós para tacar o dedão, achar que uma ou outra denominação, que hoje esse é mais comum, né? Tem várias denominações, achar que tem exclusividade do poder e do amor de Deus, né? Fala sério. Bom, e aí ele diz, porque quem não é contra nós é por nós, tá? Porquanto aquele que vos der de beber um copo d'água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Então, o que é? Qualquer um que faz uma boa ação em nome de Cristo, ele está marcando ponto, tá? E aí vem o pior, que eu acho que é onde a gente tem que parar aqui hoje e pensar muito bem nessa pergunta, que é a 9. Qual é o destino ao que causa tropeço? Versículo 42. E quem fizer tropeçar a um desses pequeninos crentes, aí ele já não está falando da criança, ele já está falando os novos, né? Quem fizer tropeçar, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado ao mar. O que ele está falando? Se você servir de tropeço para alguém, é melhor você se matar afogado do que esperar a repreensão que vai vir. Então, evite de ser tropeço para alguém. E quando que você é tropeço? Muitas vezes, quando você escandaliza o outro.
Então, eu sempre falo para vocês, que eu dou exemplo do peixe na Sexta-feira Santa. Na minha igreja, a gente não tem, assim, limitação de comida, pode comer tudo, certo? E minha mãe fazia um bacalhau, e eu odeio bacalhau, odeio. Ai, não, come só batata. Meu, tem bacalhau, então eu não gosto, porque onde você puser um bacalhau, empesteia tudo. E eu não comia bacalhau. E na casa da minha mãe sempre ia muita gente, porque o bacalhau dela era famoso. E eu sempre perguntava, vai ter algum católico aqui? Vai. Ah, então tá bom. Aí eu comia só alface, porque eu não podia escandalizar. Na minha leitura não é pecado, mas eu não posso escandalizar o outro. Então, meu marido é pastor, a gente vai em muitas igrejas, às vezes que a gente não conhece, eu sempre vou de saia, porque eu não sei se aquela igreja vai aparecer lá a mulher do apóstolo de calça comprida, se eles vão achar que eu não quero que ninguém preste atenção, desvie a atenção do que eu estou falando, porque está olhando a minha roupa. Então, nós não podemos ser causa de tropeço, sabe? Ai, aquela igreja lá, você não sabe o que aquela crente fez. Está servindo para enxovalhar o evangelho. Então, qual o seu comportamento em relação a escândalo? Porque se você fizer uma pessoa tropeçar, Deus vai se entender com ela, mais para frente vai. Mas você, aqui, é uma ameaça quase. É melhor você pendurar uma pedra de moinho e se jogar no mar. Sabe por que amarra a pedra do moinho? Porque aí você não consegue levantar, você fica lá mal e afogado, tá? Beleza. Não, beleza não, horrível. Então, o que é ser uma pedra de tropeço no dia a dia de hoje? Então, qual é o seu comportamento que pode fazer um fraco na fé tropeçar? Então, é assim, Paulo fala muito bem claro isso lá na carta aos Coríntios, e ele diz o seguinte, o que faz mal é o que entra pela boca do homem, não o que sai, assim como Jesus falou, e é o contrário. O que faz mal é o que sai, não o que entra. E aí, o que acontece? Se vai escandalizar, Paulo até está falando na cidade de Corinto, porque na cidade de Corinto, uma pausa. A cidade de Corinto, ela tinha muitos templos, tinha muita gente recém-convertida lá, e tinha a carne oferecida no templo. Então, é assim, suponhamos, uma carne no açougue normal custava 10. No templo, custava 2. Aí os crentes achavam que não podia, porque a Bíblia fala para não comer a carne que é dedicada a ídolo. Porém, a carne no templo era mais barata. Então, o que Paulo fala? Se eles acham que é pecado, não coma. Se não pergunte de onde vem a carne para não escandalizar. Então, gente, vamos sair da nossa religiosidade e pensar no outro, amar o outro. É bonito eu chamar a menina de idiota retrógrada porque ela só usa saia e não rapa as pernas. Ela acredita naquilo. Quem sou eu para falar? Não fale, não afronte a consciência de ninguém. Então, porque você pode servir de tropeço uma pessoa que acredita em tudo aquilo. Se ela vem te perguntar a sua ideia, a sua opinião, aí você fala. Mas, normalmente, nós, antes de ouvir a pergunta, nós já estamos dando a resposta, criticando e botando a nossa sabedoria, tá? Então, para quem está assim, pega lá a carta aos Coríntios e vai ler a carta aos Coríntios, que você vai ver como que o Paulo nos aconselha a proceder com as pessoas que estão chegando para a igreja agora. E a igreja que eu digo somos nós, tá? Independente de denominação nenhuma. É a igreja de Cristo, essa que vai ser arrebatada logo em breve, tá? Vamos nos subir. Então, vamos lá. Aí, ele vem falar outra coisa aqui. Então, primeiro, aquele que for servir de pedra de tropeço. O que devemos fazer? O que devemos fazer para nos livrar de tropeçar? A última pergunta, 9, é sobre fazer o outro tropeçar. E você tropeçar? Então, escutar. Como é sério isso? Se a tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida. Você sabe que eu pensava que essa palavra maneta era coloquial? Não, mas tá aqui na Bíblia, no clássico, então existe mesmo, tá? Maneta, então tem perneta também, né? Vamos voltar, que o assunto é sério, vamos lá. Se a tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que, tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível. O que é isso? Nós sabemos quais são as nossas debilidades. Eu sei a minha, aquela que ninguém sabe, só eu e meu travesseiro, às vezes nem ele, tá? Você sabe qual a sua maior debilidade, a sua maior fraqueza, o ponto fraco onde o inimigo vai chegar para você. Você sabe o que é.
E se você sabe que isso te faz pecar, você vai fazer. A gente vê isso muito com desejo, né? Com o desejo de vício e tudo mais, tá? É melhor você arrancar fora. E aqui o texto é muito trágico. Corta a mão fora, que é melhor você entrar no céu maneta do que para as duas queimar no inferno. Sério, né? E aí vai. Se o teu pé te faz tropeçar, corta-o. Porque é melhor entrares na vida aleijado do que tendo os dois pés serem lançados no inferno. Tá? E aí vem. Onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Gente, esse parênteses aqui é muito pesado, porque lá não vai morrer os vermes e o fogo não será apagado. Quer dizer, os vermes é aqueles que comem você, tá? E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos do que tendo os dois ser lançado no inferno, onde não se lhe morre o verme e nem o fogo se apaga. Então, Jesus está falando sobre pé, mão e olho, tá? E eu vou mais longe agora. São as suas cobiças. O que que é? Você não pode impedir de um passarinho pousar na sua cabeça, mas você só vai deixar fazer ninho se você quiser. Então, todo pecado começa primeiro aqui. Primeiro você tem uma ideia. Aí, todo pecado começa aqui, gente, todo. Você tem uma ideia. Aí você vai acalentando aquela ideia até você consumar aquele pecadinho. Ah, não tem problema, domingo eu peço perdão na igreja. As coisas não funcionam assim, você sabe disso. Então, o que é que está te fazendo pecar? O que é que está fazendo você tropeçar? O que é que você está fazendo hoje? Porque, eu não aguento mesmo. Amanhã eu peço perdão e está tudo certo. Não é assim. Porque pedir perdão sem estar arrependido não tem valor nenhum. Sabe por quê? Falo de novo. Só existe perdão se houver arrependimento. E só existe arrependimento se tiver havido mudança de comportamento. Uma coisa que você sabe que você peca toda semana, então você não está arrependido. Eu lembro que quando eu era jovem, tinha o carnaval, né? E na quarta-feira de cinzas, se via o povo indo na igreja católica pedir perdão e botar a cinzinha aqui. E eu via isso no Brasil e achava que, mas aqui eu vejo mais. Mas tem mais gente que faz a cruzinha de cinza aqui. Só que já está combinando o carnaval do ano que vem. Filho, então você não se arrependeu. Agora, aquele que foi, nossa, pisei na bola, vai lá, né? Se arrepende, tá? Põe a cruzinha de cinza na testa, não tem problema. Mas se você se arrependeu, eu me arrependi, mas ano que vem eu vou fazer de novo, sabe? Eu sei que hoje eu vou sair e eu vou encher a cara com as minhas amigas, porque vai ser muito legal, mas aí depois eu peço perdão, depois tomo um engolve, peço perdão, tá tudo certo. Você não se arrependeu. Não adianta você ir na igreja pedir a cruzinha se você não se arrependeu. Tá? Então, quantas vezes você tem que pedir perdão pela mesma coisa? Então, se não tem mudança de comportamento, você não se arrependeu. Então, esse seu desejo, que pode ser, sei lá o quê, né? Todas aquelas coisas que podem te afastar do Senhor, se está te servindo de tropeço, nem que você tenha que arrancar um membro para poder todo o corpo ser salvo. Então, é muito sério isso. Quem é que você está fazendo tropeçar e o que é que te faz tropeçar? Então, existe assim, nós vemos lá a história de Jó, né? A história de Jó é muito legal, porque começa que ele era o cara. E a Bíblia fala um troço dele. Gente, que eu ouvi minha mãe falando a minha infância inteira e eu tenho gravado na minha cabeça que Jó era o seguinte, ele se desviava do mal. Ele não cometia o mal, depois ia lá pedir perdão, ele se desviava. Então eu pergunto para você, você sabe qual é o terreno, a sua debilidade, aquilo que vai fazer você pecar? Você vai brincar de, né? Vai brincar de sorte? Vai tripudiar, brincar com o pecado? Vocês lembram? Quem não lembra, olha lá no YouTube, tem a história da cobra, né? Do livrinho lá da cobra. Vocês lembram da historinha da cobra? Que é para adolescentes? Adolescente nada, é para gente. Que o cara pegou uma cobrinha, tá? E ele brincava, se divertia até que a cobra ficou tão grande e comeu ele, tá? Então, o que que é? Você vai acalentando aquele seu pecadinho de estimação. E é isso que está fazendo você tropeçar. Eu não sei qual é o seu, eu sei qual é o meu. Cada um é tentado em alguma coisa. Minha mãe dizia, eu jamais vou ser alcoólatra,
Porque se eu tomar um meio copo de cerveja, já desmaio dormindo, não dá tempo de eu beber mais, né? Então, ela dizia, nunca vou me tentar com bebida. Mas, de repente, eu tentava com outra coisa. Eu lembro que eu não tomo café até hoje, porque eu lembro que os meus pais, quando eu era criança, descobriram que os dois eram viciados em café. Porque se não tomasse, dava dor de cabeça. E os dois fizeram um propósito de não tomar café mais. E aí, foi essa época, meus irmãos eram pequenos, mas eu vivi isso. Então, eu não tomo café, não gosto, gente. Não gosto, não tomo nem com leite. Tá? Por quê? Eu lembro disso, eles falando, isso aqui é uma porcaria, que vicia, e não sei o quê. A gente não pode ser viciado nisso, tem que tomar só quando quer. Aquela história toda lá. Mas eu não sei qual que é a sua debilidade. Eu sei qual que é a minha. Mas, às vezes, a gente nem sabe qual que é a da gente. Você acha que tá tudo certo. Ai, a minha personalidade. Ai, eu sou assim mesmo. Né? Crise de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Deus me fez assim, vai ter que me engolir. Oh, eu já ouvi um cara falar isso, tá? Então, a situação não é bem essa. O que é que está nos fazendo tropeçar? O que é que está fazendo eu tropeçar hoje? Muitas vezes, se você... A gente ouve a história da consciência. Ah, a consciência me falou. Filho, não é a consciência, é o Espírito Santo que está falando. Quando você comete alguma coisa e logo em seguida vem aquele arrependimento, é o Espírito Santo te mostrando. E eu louvo a Deus por o Espírito Santo mostrar isso para a gente. É porque nós ainda conhecemos, estamos sensíveis à voz dele. Porque quando você não ouve mais a voz do Espírito Santo, é que você já colocou tantos barulhos na sua vida que a voz do Espírito Santo fica esquecida lá para trás. Uma pessoa que vive como não soubesse amanhã, entendeu? Você pode desfrutar da vida, você pode ter a vida em abundância, mas qual é o limite disso aí? É uma coisa saudável ou não? Tá? Então, eu vou curtir a vida doidada? O que é curtir a vida doidada? É perder a consciência usando droga, usando álcool, perder o seu domínio próprio, não sei o quê, o seu autocontrole, isso é alegria? Vamos questionar, então, quais são as alegrias, né, que nós temos nos oferecendo e quais a gente aceita. Então, é muito sério isso. Eu não posso ser pedra de tropeço para nenhum daqueles que estão chegando, que são as crianças no Evangelho, aqueles que estão chegando. Eu não posso servir de tropeço. Mas o que é tropeço na minha vida? Em que eu sou tentado? Quando Jesus foi tentado pelo inimigo, Jesus ficou 40 dias e 40 noites no deserto, e aí diz, então ele teve fome, e o diabo foi tentar ele com pão. Porque o diabo sabe qual é a sua debilidade, qual é a sua fraqueza, ele vai oferecer naquele momento, tá? Então, não vamos permitir que o nosso corpo nos faça pecar, tá? Então, essa história da mão, do pé, do olho, então, acho que é bem por aí, e quem tem ouvidos, ouça. Acho que todo mundo entendeu isso aí, né? E aí, a pergunta 14. Aí Jesus, 11. Aí Jesus vai resumir todo o ensino dele, e ele diz assim, a pergunta é, como que Jesus resume o ensino? E ele fala, porque cada um será julgado com fogo, salgado com fogo. Bom é o sal. Mas se o sal vier a se tornar insípido, como se restaurará o sabor? E eu coloco aqui, nós fizemos no estudo do sal e luz, também se for demais, salgou a comida e ninguém suporta. Sal tem que ter o equilíbrio para aprimorar o sabor, não seja salgado na vida do seu irmão, tá? Tende sal em vós mesmo e paz uns com os outros. Se você tem que ser sal e você tem que ser luz, é porque aonde você está vivendo, mesmo que você não fale, você está servindo de exemplo para alguém. Muitas vezes você é admirado por alguém e às vezes você nunca falou nada. A pessoa está te observando e ela está vendo o seu comportamento. Muitas vezes você está pregando o evangelho sem abrir a boca. Sem abrir a boca, somente demonstrando carinho, demonstrando amor com as pessoas. É um exercício. Eu não vou falar para vocês que, hoje então eu estudei isso, amanhã eu já estou fazendo tudo. Não, esse é um processo e você precisa de 21 a 25 dias fazendo a mesma coisa para criar um hábito. Isso é ciência. Então, o que é que você está fazendo? Você está sendo tão sal na vida das pessoas? Você está sendo insuportável demais na vida das pessoas? Ou você está sendo insípido? Sem graça, que não tem nada. Então, é o que eu digo, não dá para ficar em cima do muro. E quando Jesus vai falar lá do sal da terra, que nós vimos lá em Mateus, o que fala?
O sal que é insípido, não serve para nada, é jogado e pisado pelos homens. Quando você é sem sal, quer dizer, você vai ser pisado pelos homens. É jogado e pisado. Eu não quero ser pisada por ninguém, tá? Eu não quero ser pisada porque eu sei o quanto valeu a minha salvação. Foi um preço muito caro que Jesus pagou na cruz. Para eu agora e ser agente 007 de Cristo, né? Ninguém precisa saber que eu sou crente. Não, não. As pessoas têm que ver nas suas palavras, na sua vida, o amor de Jesus resplandecendo, tá? Então é uma coisa assim, não dava para falar outro assunto depois de tudo isso, né? Então nós temos o quê? Primeiro, quem vai ser melhor no reino dos céus? Pare de se perguntar com isso, sabe? Não se preocupe com isso. Se preocupe em ser como uma criança no colo do seu pai. Não servir de tropeço para o outro. E não permitir que nada te faça tropeçar. Nem que você tenha que tirar da sua vida aquilo que é mais profundo e que você sabe que, sabe, não dá, naquilo não está certo. E se você orar ao Senhor, e Ele vai te capacitar, e Ele vai te ajudar a largar tudo isso. Então, existe uma diferença: provação e tentação. A tentação te conduz ao pecado. A tentação te conduz ao pecado. A provação te conduz ao aprimoramento. Quem tenta é o diabo, quem prova é o Senhor. Então, que nós tenhamos na nossa vida apenas provas, tá? E que possamos passar batido, vitorioso de toda a tentação. Então, não vamos servir de tropeço para ninguém, não vamos tirar de nós tudo aquilo que possa nos fazer tropeçar e vamos receber o reino de Deus como crianças, amém? Semana que vem, o capítulo 10.